10 horas e 25 minutos, Manhã Bandeirantes, como você sabe, essa semana está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A gente recebeu aqui na segunda-feira a deputada pelo PSB, Tabata Amaral. Ontem recebemos o deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos, e a gente hoje está recebendo a economista Maria Helena. Economista Maria Helena, acho que ela vai reconhecer isso, ela ainda não é muito conhecida da população. Está nesse processo exatamente, até porque está em pré-campanha. É durante esse processo, durante a campanha, que ela efetivamente vai fazer com que suas ideias, que sua história seja mais conhecida. Ela é economista, tem mestrado na UNB, 20 anos trabalhando aí no setor privado e público, entre as empresas Itaú e Bradesco, trabalhou nos dois grandes bancos brasileiros, é primeira suplente a deputado federal por São Paulo com 50 mil votos pelo Partido Novo e foi diretora de desestatização do Ministério da Economia durante a gestão do ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Foi fundadora também do movimento Brasil Sem Privilégios. Tem 43 anos, já tem uma filha de 7 anos, vai fazer 8 anos, e agora, recentemente, com um mês, é mãe também do Theo. Então, um bom dia para a senhora. A primeira pergunta é inevitável: como é que dá conta de conciliar uma candidatura a prefeito de São Paulo com a maternidade assim tão recente? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, o que eu estou fazendo não é mistério, né? A maioria das mulheres são guerreiras. Hoje a gente tem principalmente nas classes mais baixas, a gente vê muitas mulheres que são mães e também arrimo de família. Então, elas, no fundo, têm que cuidar da família, trazer comida para casa. Então, sou só mais uma dessas. Ainda bem que ele é bonzinho, então a gente consegue estar mamando bem, ganhando peso, me deixa dormir. Como é que é o nome dele? Theo. É um milagre. No fundo, eu tentei por 7 anos e ganhei esse presente. Isso só aumenta a minha garra. Que legal, que legal. Parabéns e um beijinho lá para o Theo. Vou começar falando numa área que a senhora conhece bastante, desestatização. A Prefeitura de São Paulo, nos últimos governos, passou por um processo importante aí de desestatização, vendendo uma série de empresas ou de serviços, autarquias que eram ligadas de alguma forma à Prefeitura. A senhora acha que esse processo ainda tem desdobramentos, ainda há o que desestatizar na Prefeitura de São Paulo ou melhorar aquilo que foi desestatizado de alguma forma, regulando os serviços? Com certeza, Sabino. Muitas das funções que o Estado exerce poderiam ser melhor exercidas pelo setor privado, com mais eficiência e por um menor custo. Agora, não é porque privatizou que resolveu. A gente viu aí o escândalo que a gente teve da infiltração do crime organizado, por exemplo, nos transportes. A gente vê que vários serviços da Prefeitura têm problemas, então a parte do lixo, né, de zeladoria, a gente tem várias reclamações, a questão dos cemitérios e vários outros. Então, não é porque você terceirizou que vai ser um bom serviço. Então, acho que fundamental, antes de mais nada, é que você faça um bom contrato e fiscalize. Agora, se a Prefeitura não é capaz de fazer um bom contrato e fiscalizar, ela vai ser capaz de prestar o serviço? Então, a questão é essa. Eu vejo que o grande problema hoje, Sabino, é que a gente tem aí uma tradição de prefeitos, né, de bastante tempo já, não estou falando só de agora, estou falando de 10, 20 anos, né, de décadas, porque esses problemas que a gente está falando não são problemas de hoje, são problemas que se arrastam por muito tempo. Essas pessoas vêm com muita dívida, com muita gente. Então, essa tal de frente ampla pela governabilidade, a gente sabe o que significa. Significa que essas pessoas precisam lotear os cargos, criar cabides de emprego, infelizmente fazer contratos, não necessariamente com os melhores prestadores de serviço. Então, o fundamental é, de fato, que tem muita coisa que eu acho que pode ser terceirizada. Um desses pontos é exatamente a educação, mas eu acho que a gente pode falar disso depois. Mas é fundamental que o contrato seja um bom contrato, que garanta, sim, um melhor serviço e um menor custo para a população e que seja fiscalizado. Aliás, a senhora falou em educação, eu vou, então, pegar esse gancho para repetir uma pergunta que eu fiz para os outros 2 pré-candidatos já entrevistados aqui, que é a entrada das organizações sociais
na questão da educação. Já é uma experiência muito bem sucedida na área de saúde, com grandes nomes, Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, e a senhora acha que pode ser reproduzida, replicada no setor de educação ou não? Exatamente. Aliás, fiquei muito feliz em ouvir essa pergunta, porque é algo da nossa campanha que eu nunca vi ninguém falar. Então, acho que é uma inovação que eu tenho, né, a sorte de ter trazido. Espero que isso se espalhe, que todos comecem a defender. Até, para ser bem sincera, eu me assustei bastante com a entrevista da Tabata, né? Porque, gente, assim, eu até rebobinei para ter certeza do que eu tinha escutado. Que ela falou que ela acredita no ensino 100% estatal de qualidade. E não é possível. Eu não sei em que país que ela vive. Porque no Brasil não é. Porque o Brasil quintuplicou os gastos com educação nos últimos 20 anos e a qualidade está exatamente no mesmo lugar, nos piores rankings internacionais. A gente está atrás de país africano que tem uma renda muito menor que a nossa. Então, o Brasil gasta muito. E São Paulo, em particular, gasta mais ainda. Então, só para você ter uma ideia, Sabino, hoje, um aluno na rede pública, você pega o orçamento, que é gasto com educação, você dá mais de 30 mil reais por ano por aluno. É uma 30 loucura. mil reais por ano é o custo por aluno? Por aluno aqui na capital. Hoje, a gente tem o município, ele gasta muito mais por aluno do que, por exemplo, mais do que o dobro do que gasta o Estado. E o Estado tem notas melhores do que o município. Então, é um verdadeiro absurdo. Então, não adianta mais enxugar gelo, não é falta de recursos, é falta de verdade de gestão. A gente precisa dar os incentivos corretos. Então, essa é a ideia, é trazer as organizações sociais para administrarem as escolas públicas. É óbvio que não é da noite para o dia que você vai fazer isso com o sistema inteiro, mas ao trazer essa competição, em alguns casos, você melhora também o ensino público. Isso aconteceu na maioria dos países que adotaram. A gente gosta muito de falar dos nórdicos, né, europeus, que têm um estado de bem-estar social, e você pega grande parte deles tem esse sistema, que é a administração privada das escolas públicas muito bem sucedidas, e aí o ensino público também, 100% estatal, melhora de qualidade. Então, essa é uma das principais bandeiras. E olha que interessante, São Paulo tem essa experiência. Lá no meio da Cracolândia, o Liceu Coração de Jesus, que era uma escola que ia fechar dos salesianos, de ótima qualidade, que agora recebe os alunos da rede pública, né, e tem ali tanto independência, né, pedagógica quanto de gestão, e está fazendo um excelente trabalho por um custo menor do que os alunos tradicionais, do que se é gasto hoje na rede pública. Então, assim, eu vejo aquele é um modelo, foi uma boa ideia ali. Eu acho uma excelente ideia, parabéns, aliás, para o atual prefeito. A gente gosta de criticar o que está errado, mas eu acho que também tem que aplaudir o que está certo. Esse é um caso que está certo, pena que é uma só. Acho que a gente tem que expandir isso para mais escolas. E aí, outro ponto fundamental, de novo, não é porque você terceiriza que vai dar certo. Então, o que é importante? Na porta de toda escola vai ter, sim, o custo do aluno e qual que é o índice de aprendizagem ali. Então, vamos começar a ter uma competição entre as escolas. E o pai e a mãe, ele tem o direito de saber como que o aluno, né, como que tá aquela escola comparada com as outras, e sempre que possível ter o direito de escolha. Sempre que possível ter o direito de escolha. Porque hoje é isso, é muito caro, a pessoa nem tem ideia de quanto ela paga. Por exemplo, eu peguei um Uber que falou que não ia ter o segundo filho porque não ia conseguir pagar 2 escolas. E aí eu perguntei, mas quanto você paga? Ele falou R$ 1.200 por mês. É muito mais baixo do que o custo hoje do aluno na escola pública. Então, ele já paga 2 vezes. Então, assim, vamos trazer as melhores escolas de São Paulo para administrar as escolas públicas e, com isso, garantir que o aluno seja formado para ter um sucesso no mercado de trabalho. Hoje, o que a gente tem nas escolas, infelizmente, é muita doutrinação e muita coisa que não serve para nada. Tipo, todes, pronome neutro, coisas que não vão ajudar essa pessoa no mercado de trabalho. Então, vamos trazer o que importa, que é fazer contas básicas, conseguir ler e escrever. Sabino, menos de 10% das nossas crianças terminam o fundamental com 15 anos de idade, entendem o que é 10%. Elas são incapazes de lerem 2 parágrafos sobre o mesmo assunto com opiniões diferentes e conseguirem entender. Ou seja, são analfabetos funcionais. Não dá para falhar mais do que a gente está hoje. Então, assim, o que foi tentado até agora não adianta. E jogar mais dinheiro foi provado que não é a solução. Vamos inovar.
Lopato, eu sei que você tem uma pergunta importante aí, e me perdoem os ouvintes, eu vou fazer só um parênteses, porque ontem eu passei a tarde inteira tentando convencer a minha filha que a Venezuela não é uma democracia, porque foi mais ou menos o que ela aprendeu numa escola particular importante, né? Vejam só a que nível que está o engajamento político e ideológico dos professores nas escolas, até particulares, que dirá nas escolas públicas. O que está acontecendo nas universidades nos Estados Unidos, né? Loucura. Opa. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena. E como o Sabino trouxe no comecinho aqui apresentando a senhora ainda tem um nome que não é tão conhecido assim. Então eu queria perguntar, é bem amplo mesmo, mas eu tenho certeza que a senhora tem essas propostas e tem essas ideias. Se eleita, qual que é a primeira e principal prioridade que terá à frente da cidade de São Paulo? A principal é fazer com que a cidade funcione. Infelizmente, hoje ela não está funcionando, Vitor. E esse o que precisa para isso? Precisa mudar. O que a gente precisa é colocar pessoas técnicas e honestas nos cargos-chave dessa cidade, que é algo que há décadas não se vê. É um fato isso. A gente vê que entra prefeito e sai prefeito, vem todos com a mesma história. Uma frente ampla pela governabilidade. Só que nós, pagadores de impostos e que recebemos um péssimo serviço público, a gente sabe o que isso significa. Isso significa colocar um monte dessas pessoas em cargos públicos, comprometer muitas vezes o serviço prestado para a população porque deve favor para alguém. Então, esse é o principal problema que eu vejo hoje da cidade. Entra a administração, sai a administração, a gente persiste com os mesmos problemas. E o que é fundamental, a carga aqui da cidade de São Paulo, ela dobrou. A gente não está vendo essa mesmo... O serviço não melhorou, não dobrou. Outra coisa importante, a cidade, que é uma cidade de oportunidade, eu não nasci em São Paulo, eu escolhi São Paulo. Onde a senhora há 20 nasceu? anos. Eu nasci em Brasília, mas eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão. Dos 3 aos 13 anos, eu vivi numa periferia em São Luís do Maranhão, depois numa praia de pescadores. A minha vida mudou realmente quando eu vim para cá. E eu vim trabalhar. E a cidade me deu oportunidade, só que isso não é mais verdade, Sabino. O que acontece hoje? Se a gente pega os últimos 10 anos, a renda, o PIB per capita de São Paulo, né, tudo que é produzido dividido pela população, caiu quase 18% em termos reais. O que é isso? Era uma renda mensal de 7,3 mil, hoje é 6 mil. Então, a gente está sentindo. Isso é uma depressão. Isso é muito pior que uma guerra. Isso é muito pior que qualquer pandemia, né? E a gente vê isso quando a gente passa e vê os comércios fechados, quando a gente vê as pessoas se mudando daqui, com vontade de se mudar daqui, quando a gente vê a alta da criminalidade e da sensação de insegurança, quando a gente olha para o lado e vê a cidade suja, né? Exatamente isso, quando você vê o crime organizado cuidando, infiltrado nas prestações de contas da cidade, infiltrado no setor público. Isso tudo é uma decadência, gente. E isso está aí a olhos vistos. Então, assim, para transformar isso, tem uma coisa que foi o que eu aprendi, que eu vi dar certo lá no Ministério da Economia, na Secretaria de Desestatização, que a gente fez uma verdadeira revolução, mudou completamente as estatais, saíram de prejuízo para lucro, resolveu. O que aconteceu nas administrações onde o Novo está, por exemplo, no governo de Minas Gerais, na prefeitura melhor avaliada do Brasil hoje, que é Adriano Silva, que é do Novo, né? Ao contrário da pior do Brasil, que é de PSOL, que é de Joinville, que é a melhor avaliada do Brasil, 93% de aprovação. O que deu certo em todos esses lugares? É aquilo que dá certo na iniciativa privada. É aquilo que eu tenho certeza que vocês fazem aqui na Band, que é o quê? Cara, eu preciso colocar pessoas competentes que entendam do assunto, entendeu? Então não dá mais para lotear os cargos, lotear as subprefeituras, lotear as secretarias. Você precisa colocar gente que entenda. Mas isso muda a cidade. Esse, eu entendo o que a senhora está falando, esse é o mundo ideal. E o mundo real que a gente tem que administrar, precisa de apoio de vereador, precisa da Câmara Municipal. Como conquistar esses apoios? Como negociar com a Câmara Municipal, se não dessa forma fisiológica, como há muitos anos se faz? Porque se a gente observa, muitos outros políticos, inclusive que depois foram eleitos, prometeram isso. Se a gente observa a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de 2018, ele dizia que ia conseguir governar com 15 ministérios. Terminou com 23 pastas. E por quê? Porque
porque em muitos casos precisou lotear cargo para ter o Centrão junto com ele. O governo Lula, que disse sempre que seria independente do Legislativo, hoje desde a primeira eleição do Lula, né? Nacional. E até hoje a gente não conseguiu ver 100% uma gestão sem esse jogo político. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês, do novo, em que isso acontece. Primeiro, a gestão do Zema. Quando ele assumiu da primeira vez, né, quando ele assumiu o primeiro mandato, ele foi eleito com um deputado estadual. E, bem ou mal, terminou e foi reeleito no primeiro turno. Não sou eu que estou dizendo que ele fez uma boa gestão. Foi a população de Minas Gerais que o reelegeu no primeiro turno. A mesma coisa o Adriano Silva. Quando ele foi eleito também, ninguém dava nada. Nos 2 casos, eles tinham em torno de 5% ali bem próximas eleições, surpreenderam a todos e foram eleitos, e também não elegeram muitos vereadores. No caso do Adriano, eram 3 vereadores apenas lá. E ele está com 93% de aprovação. Como que isso é feito e o que eles fizeram? E eu fui lá aprender com quem fez. Né? Como que isso é possível? Isso é possível porque tem 2 formas de você ser eleito. Um é assim, com conchavo, cedendo, fazendo as frentes amplas, loteando tudo, comprando voto. O outro é melhorando a vida da população. Melhorar a vida da população dá voto também. Por exemplo, a gente vê vários prefeitos da esquerda que apoiaram o governador Zema. Por quê? Porque eles viram que o governo do Pimentel foi uma tragédia. Teve prefeito que se suicidou porque não teve repasse do dinheiro que deveria ser da prefeitura e estava atrasado o pagamento do funcionalismo, dos prestadores de serviço. Então, eles viram funcionar, viram dar certo. Então, quando dá certo, é uma forma também de se reeleger. A gente tem que trazer isso. É natural que a candidata Marina Helena puxe para os exemplos do Partido Novo em outras partes do Brasil, mas vamos voltar para São Paulo aqui. Vamos voltar para São Paulo. Segurança. A senhora tem falado bastante em segurança. E segurança em muitos países do mundo é um assunto da prefeitura, não dos governos do estado. Aqui é também um assunto da prefeitura. Qual o seu plano para a segurança aqui em São Paulo? E houve acertos também? A senhora elogiou no que diz respeito ao Colégio Coração Liceu de Jesus. Houve acertos também do ponto de vista de segurança na prefeitura ou não? Não vejo acertos. Aliás, eu acho que essa é uma das principais falhas. E o que você falou está certo. A prefeitura precisa de protagonismo. Protagonismo. É óbvio que tem que andar em parceria com o governo do estado, mas você não pode ficar à mercê. E os municípios que têm mostrado menores índices de roubos e maior sensação de segurança são exatamente aqueles em que a prefeitura tem protagonismo. Então, vamos lá, tem 3 medidas que se baseiam muito no tolerância zero que aconteceu em Nova York, que deu muito certo e que tem sido copiado por outros municípios aqui no Brasil, que é onde você tem a sensação de segurança, né, melhor para a população. Quais são essas medidas? Primeiro ponto, precisa investir. 1% do nosso orçamento hoje é gasto com segurança. É ridículo. Gente, eu prezo por o bom emprego dos recursos públicos. Eu sei que quem banca isso aí somos nós. 1% então, do orçamento municipal? 1% é pouquíssimo, Sabino. Tem muito estado onde não deve, falta no que é prioritário. E essa é a pauta prioritária para o cidadão. Então, precisamos triplicar o orçamento, né, em segurança e, com isso, dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Isso é fundamental, dobrar, sim, porque é o mínimo que você precisa em termos de homens nas ruas para dar a sensação de segurança para a população. Então, vamos dobrar. Investir em armamento e em tecnologia. Agora, eu vi, por exemplo, também na entrevista do Boulos, ele falando, pô, mas é um absurdo fuzil na Guarda Municipal. E eu aplaudo o Nunes aí, porque ele deu fuzil para a Guarda Municipal. E por que a Guarda Municipal precisa de fuzil? Porque o assaltante tem fuzil. Porque o assaltante tem fuzil. Aliás, eu não sei se vocês viram, circulou um vídeo aí, próximo de casa. O cara foi assaltado com um fuzil, pegaram o celular dele, não estavam conseguindo desbloquear, colocaram ele dentro do carro. Então, o assaltante está usando fuzil. Então, tem que armar. E tem que usar a inteligência artificial também. Agora, inteligência artificial é diferente de burrice natural. Não adianta nada ter um monte de câmera pela cidade e, no final, isso não está interligado com lugar nenhum, né? Então, vamos fazer direito. Então, esse é o primeiro ponto, triplicar. Segundo ponto, não adianta só gastar mais. Precisa gastar bem. Hoje, 1 em cada 3 guardas estão em funções administrativas. Eu não quero guarda civil dentro do escritório. Eu quero guarda civil protegendo o maior patrimônio da cidade, que é
a população. Então, onde que esse cara tem que estar? Tem que estar fazendo ronda pela cidade no horário que a população sai de casa para ir trabalhar e volta à noite, que está escuro no ponto de ônibus. Gente, são 20 mil pontos de ônibus da cidade. Se a gente tiver 14 mil guardas municipais, é certeza que nesse horário vai ter alguém prestando serviço. Vai estar na porta das escolas fazendo ronda na hora que os pais vão levar e trazer os filhos da creche. Então, precisa sim gastar direito. E o terceiro e último ponto aí é a questão da zeladoria, que é a teoria das janelas quebradas, que não adianta nada uma cidade em que, né, você tem uma iluminação ruim, lixo pelas ruas, e aí passa por rever todos os contratos sim da prefeitura, não lotear as subprefeituras e ver o que dá certo. A gente pode expandir isso mais. Rever, a senhora quer rever todos esses contratos de concessão? Sabe como é que a gente vai fazer isso? Vou te explicar. O poder é da população. Vamos colocar a população para avaliar esses serviços públicos e depois dar transparência. Todo o serviço público da prefeitura vai ser avaliado. Todo. Você foi no postinho de saúde, você sai e você coloca uma avaliação. A gente vai ver o que está dando certo e o que está dando errado. Não sou eu que sei. Gente, eu corri os 4 cantos de São Paulo. Mas desculpa, são 11,5 milhões de habitantes. É impossível que o prefeito tenha olho em todos os lugares. Mas o munícipe pode ser os olhos do prefeito, dos prefeitos, dos subprefeitos, dos prestadores de serviço. Hoje, com a tecnologia, isso é muito fácil. Cada um tem o seu celular. A gente pode fazer com as operadoras para que não seja utilizado o banco né, os dados dele, então que ele possa fazer de fato isso. E vamos avaliar todos os serviços. Então, a iluminação aqui no meu bairro está ruim, está pior lá do ranking. Tchau para o prestador de serviço que está fazendo ali. Eu tenho provas de que o serviço não está sendo prestado. O que precisa hoje, a prefeitura precisa de provas, sim, para rever todos os contratos. Então, é fundamental que cada habitante dessa cidade tenha esse poder, né, de avaliar o serviço, depois tem a transparência para mostrar tudo que está errado. Ou seja, a remuneração com base na avaliação que a população faz dos contratos. Exatamente, é isso. Olha, a segurança pública aparece em primeiro lugar como grande preocupação da população de São Paulo nas pesquisas e, em segundo lugar, algo também muito importante, Cracolândia e centro da capital paulista. São 2 assuntos que, se fosse fácil resolver, já tinham resolvido. Não é fácil, envolve segurança pública, envolve saúde, envolve assistência social. São muitos os temas em uma região bem pequena da cidade, se a gente for olhar para São Paulo como um todo. Qual a solução que a senhora apresenta para a Cracolândia e para a revitalização do centro? Muito bom. Isso é fundamental. Não dá mais. É uma região, a gente vai em qualquer lugar do mundo, a gente vê que a região histórica é aquela preservada, é o ponto turístico, é a atração. Eu fui até lá e me dei conta de que a minha filha vai fazer 8 anos, eu nunca levei ela para o centro da cidade, né? E eu costumava visitar o centro. Então, a gente anda, a cada loja aberta tem 2 fechadas. Então, o que não dá mais é para deixar com que os moradores e os comerciantes sejam reféns. É certo que, se fosse fácil, já tinha resolvido, mas se tiver, será que é tão difícil ou será que não tem vontade? Vitor, eu acho que tem uma combinação das coisas. Tem, sem dúvida, uma complexidade, mas tem também a questão da vontade. Eu gosto de abordar esse assunto da seguinte maneira. Primeiro, separar em 2 grupos. A gente tem o grupo do crime organizado, que está lá traficando a céu aberto, que a gente sabe que ali é um lugar rico em lixo, né? Que tem muito lixo eletrônico ali. Então, a gente sabe que muita parte dos roubos que acontecem de celulares pela cidade está indo para ali, peças e tal. E a gente sabe que tem ali estabelecimentos que estão negociando isso aí, né? Tem lugares que são entreposto daqui para mandar esses celulares lá para a África. E muitos dessas pessoas que estão ali, elas abrem o lixo à noite. Então, a gente tem um problema aí de zeladoria, de tudo. E também do crime, que são essas lojas, né? Esses lugares que estão ali que precisam ser fechados. Então, uma coisa é o crime organizado, que precisa ser combatido, ponto. Outra coisa é o usuário. E aí, o usuário eu também gosto de dividir em 3, porque não é tudo igual. A gente sabe que cada um tem uma realidade. Mas teve uma entrevista do governador Tarcísio em que ele falou que mais da metade do fluxo que está sendo monitorado são de pessoas procuradas pela polícia. Então, é uma questão de segurança também. Nesse caso, não tem outro nome para isso, é segurança.
Em segundo lugar, a gente sabe que mais da metade também está ali há mais de 5, 10 anos. Então, são usuários que não respondem mais por si. Nesse caso, eu sou favorável à internação compulsória, sim. Isso já está sendo feito em outros municípios, por exemplo, Florianópolis, próprio Rio de Janeiro, vamos ver como é que é. Óbvio que depende do laudo médico, mas a prefeitura pode convencer essas pessoas, ajudar de alguma maneira, dar proteção, por exemplo, de advogados para eles, mas eu acho que trazer isso como prioridade nesses casos em que a pessoa já perdeu completamente. Qual o critério para a internação compulsória? O médico que vai avaliar, mas o que a gente precisa é conscientizar a comunidade médica desse problema, né? O Ministério Público também, né? Também, mas aí defender também essas pessoas. Vamos usar os advogados da prefeitura para defender também esses médicos. E vamos levar isso, essa conscientização. Em terceiro lugar, e aí de novo, por isso que eu falo, transparência. Transparência é tudo, entendeu? Se a gente vai lá e mostra, eu tenho certeza que eles vão agir de acordo. Em terceiro lugar, tem aquelas pessoas que perderam oportunidade, tiveram um problema em casa, perderam o emprego, estão ali há pouco tempo. Aí, nesse caso, a prefeitura tem que fazer de tudo. Aí eu concordo, né? Levar a questão da assistência social, formar essas pessoas e reinseri-las no mercado de trabalho, questão de moradia. Então, aí são várias vertentes que têm que ser tratadas, sem dúvida. Mas a gente tem que entender que são grupos diferentes e abordagens diferentes. Agora, é também um problema grave de segurança, né? Um problema grave de saúde que tem que ser abordado. Então, assim, tem questões aí que são difíceis, mas que precisam ser enfrentadas. Olha, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que ela tem duas vertentes. A senhora com certeza dirige em São Paulo, ou já dirigiu em São Paulo. Eu queria saber se a senhora já caiu num buraco, e eu queria saber se algum motoboy já chutou o seu espelhinho retrovisor. A difícil missão de dirigir em São Paulo. Não, hoje. E se algum motoboy chutou o espelhinho retrovisor dela? Sem dúvida, as duas coisas já aconteceram. Não só eu dirijo em São Paulo, como eu também uso o transporte público, usava muito, eu trabalhei no Jabaquara e eu pegava o metrô para ir até lá, então enfim. E sei como é complicado. Já caí em buraco, sem dúvida, já tive chute também no espelho retrovisor. Na questão das motos, também, mas vou falar aqui bem também do prefeito. Eu acho que essas faixas azuis que estão agora na cidade foi uma ótima iniciativa e precisam ser ampliadas, né, para outros locais também, porque facilita nesse sentido, porque é óbvio que o motorista de moto ajuda também, é um veículo menor, né, então facilita no trânsito. O que a gente precisa é organizar, mas não, né, cada um ter o seu espaço ali para ninguém chutar o espelho de ninguém, mas eu acho que tem que fazer essa organização. Mas o transporte, Sabino, já que você trouxe esse tema, eu vejo que a gente precisa fazer sim com que o transporte público volte a ser o veículo escolhido, né? Infelizmente tem caído o uso do transporte público e eu acho que tem vários fatores aí. Um deles é a questão da segurança, porque é isso aí, a hora que a pessoa vai e volta do trabalho e está lá no ponto de ônibus, está escuro. E é lá que acontece a maioria dos assaltos. Então, a gente precisa cuidar disso aí. Então, tem uma questão da segurança. A segunda é que está lento demais. Então, hoje o transporte público está quase parando. Então, quando a gente pega o tempo gasto para se deslocar na cidade, a gente vê que ele não está diminuindo. Pelo contrário, está aumentando. Só que o dinheiro gasto pela prefeitura só aumentou. Peraí, como é que se explica isso? Se a população que usa o serviço está caindo, se o tempo não está caindo e o subsídio está aumentando, aí a gente vê todos esses esquemas aí que estão sendo denunciados do crime organizado infiltrado no transporte. Então, o primeiro ponto é esse, a gente precisa tirar o crime organizado dali. Isso é fundamental. Isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, essa não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, mas, de novo, por que quem entra aceita? Isso não acontece em todos os lugares. Então, eu vejo que esse é um ponto importante. Onde o serviço de transporte funciona? Tenho certeza que não é o crime organizado que está lá. Então, isso é fundamental. A outra, a gente precisa rever as rotas também, porque a gente sabe que no centro
tem, né, os corredores e tal, mas quando você vai para as periferias, é muito difícil, né? A qualidade do asfalto cai muito, as vias caem muito, não tem transporte adequado. Então, vamos também diminuir. Por exemplo, uma ideia que surgiu em alguns lugares é, dependendo do horário, às vezes, pequenas vans ou mesmo carros, como Ubers. É mais importante ter ali do que um ônibus, dado que o fluxo de passageiros é muito menor. Então, vamos tentar inovar e trazer outras soluções, mas garantir que a periferia também está sendo, né, bem atendida. Então, eu vejo que é isso. A gente precisa melhorar a qualidade, aumentar a velocidade, tornar o transporte público de novo atrativo. Mas, primeiro ponto, combater o crime organizado. A senhora é a primeira suplente como deputada federal em São Paulo. Poderia, ou pode, mais cedo ou mais tarde, estar lá no Congresso Nacional, a depender de qualquer movimentação política. A senhora teria votado a favor ou contra a saidinha dos presos? Com certeza favorável ao fim das saidinhas. Fim da saidinha. Aliás, esse é um ponto, né? Se a gente pega aqui os nossos candidatos de esquerda na capital, olhem lá como é que eles votaram, tá? O partido do Boulos votou contra e a candidata Tabata votou contra o fim das saidinhas. Eu sou completamente favorável. Eles depois, quando mudou as regras e flexibilizaram no segunda ponta, eles votaram para tornar a coisa mais maleável, para flexibilizar a lei. Golaço do Derrite. Golaço do Derrite, que foi quem encabeçou isso aí. Aliás, pediu licença aqui para ir lá votar, fez todas as articulações. É importante, gente, não dá mais para aceitar quem passa a mão na cabeça de bandido. A vítima é a vítima. A vítima não é o bandido. Isso é muito importante, essa vitimização dos bandidos, bandidolatria não cabe mais na cidade. É por isso que nós somos um país tão violento. A gente está entre os 10 países mais violentos do mundo. Aqui na cidade de São Paulo, a sensação de segurança é total. Por quê? Você não pode andar com cachorro, você não pode andar com seu celular, você não pode andar com pertence, que você fica com medo. Não dá para a sociedade ser vítima dos bandidos. Então, isso é fundamental. Eu seria completamente favorável ao fim da saidinha. Sou vocal atrás disso. Pode entrar em das minhas redes desde que isso começou. Lugar de bandido é na cadeia. E não tem essa de que é uma questão... As pessoas falam como se fosse uma questão da origem social. Tem nada a ver, pô. Você vai na periferia, quanta gente trabalhadora, raladora. Aí você diz que porque a pessoa veio de uma origem mais simples, ela tem... É por isso que ela foi para o crime. Não dá para ser assim. Então, eu acho que isso é importantíssimo. A gente está conversando com a candidata pelo Partido Novo, Marina Helena, hoje na série de entrevistas com pré-candidatos aqui no Manhã Bandeirantes. Lupato. A senhora tem um histórico da economia, inclusive trabalhou no Ministério da Economia junto ao Paulo Guedes e falou muito aqui, né, sobre números, orçamento, investimento. O Índice de Gestão Municipal Áquila, que é usado aqui pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, inclusive para a entrega de prêmios, o Prêmio Band Cidades Excelentes, diz que, em São Paulo, a capacidade de investir, ou seja, do orçamento, é de 17,7%, 8% a mais do que a média do estado, se a gente comparar todos os outros municípios. Mas, ao mesmo tempo, o investimento per capita é de cerca de R$ 390, sendo que a média estadual é de R$ 520. Com o orçamento da cidade de São Paulo, a senhora que é uma especialista nisso, o que tem que ser feito e onde que tem que para onde que tem que ir a prioridade? Eu vou te dar um exemplo do que não deve ser feito. A gente está recapeando várias avenidas 2 vezes. A gente parou a cidade fazendo um monte de obra em véspera de eleição. Isso não deve ser feito. Enquanto isso, o transporte público está na mão do crime e não funciona. Por quê? Quem está falando é o usuário, que deixou de usar o transporte público. Então, isso é o tipo de investimento que não funciona, Vitor. Então, o que precisa ser feito? Pô, se a gente está falando de mobilidade, prioridade tem que ser fazer o transporte público funcionar sim. A gente precisa de mais corredores, precisa de investimento. Por exemplo, não dá um exemplo agora, a questão da tarifa zero ou a questão do que está sendo ventilado, das isenções nos domingos. E como é que fica o transporte sobre trilho estadual? Como é que a gente faz com a questão dos trens e do metrô? A senhora não é favorável? Não, porque cria um desbalanceamento.
E é importante, porque o transporte sobre trilha a gente sabe que é muito mais veloz. Então, por que o investimento não pode ter uma parceria com o Estado para aumentar o transporte sobre trilha na cidade? Então, assim, bom investimento não falta. Eu acho que é importante alocar bem esses recursos, sem dúvida nenhuma. Você falou do prêmio Banho de Cidades, que, aliás, o nosso prefeito lá recebeu esse prêmio. Eu acho que é fundamental cuidar do orçamento e um dos pontos é exatamente isso, investir bem o dinheiro da população. E outro ponto, só para completar aqui, a carga tributária na cidade é inaceitável. Muito, muito alta. IPTU não é alto. à toa. IPTU alto, tudo alto. As empresas deixaram a cidade. Com certeza. Eu peguei o PIB da cidade. Para você ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, o PIB do setor de serviço caiu mais de 10%. Você pega da indústria, caiu mais de 30%, Sabino. Que é exatamente isso. Está ficando inviável fazer negócio nessa cidade. A gente precisa trazer de volta. Por que Joinville ganhou o prêmio? Porque todas as empresas estão indo para lá. Taxa de desemprego mínima histórica. Porque isso é bom investimento. E um dos bons investimentos que uma prefeitura pode fazer é ser atrativa para o setor privado, gerar investimento e renda para a sociedade. Com essa carga tributária, isso está sendo inviabilizado. Bom, a gente vai encerrar a entrevista com a candidata Marina Helena, candidata pelo Partido Novo, que está buscando, a senhora precisa ter um verbete lá no Wikipedia, viu? Opa, já estamos no Wikipedia. Marina Helena, pode procurar, já estamos no Wikipedia. Porque eu procurei hoje e não achei nada, mas deve ser novo, então. Vamos até ver, mas tá lá. Tá bom. Agora, eu não posso deixar de registrar que a candidata... Em todas as redes, Marina Helena BR, em todas as redes. Marina BR. Marina Helena com HBR. É que a minha mãe me põe Marina Helena, 2 nomes fortes. Haja testosterona no nome de mulher. E te chamam muito de Maria Helena? Pois é, confundem. Mas, enfim, Marina Helena BR, em todas as redes sociais, então é só procurar. Deixa eu só registrar aqui que a pré-candidata pelo Partido Novo veio com uma camiseta preta, Sim. escrita Impeachment de Alexandre de Moraes, já numa referência, óbvio, ao ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que a senhora está defendendo nesse momento? Eu acredito que qualquer político nesse país, qualquer veículo de comunicação e qualquer cidadão deveria saber que nós precisamos defender a liberdade de expressão. Essa é a principal liberdade em toda e qualquer democracia. Onde não há liberdade de expressão, onde há censura, não há democracia. E outra coisa, é importante que todo cidadão possa, sim, criticar toda e qualquer autoridade, inclusive pedir o impeachment de qualquer autoridade. Ninguém está acima da lei nesse país. Então, por isso que eu vim com essa camiseta. Queria agradecer muito sua participação aqui na série de entrevistas com os pré-candidatos. Uma boa sorte para a senhora. Muito obrigada. Uma sorte para todos nós, uma sorte para nossa cidade. A senhora que, se continuar pontuando nas pesquisas, com certeza estará aqui em agosto, comecinho de agosto, para o debate na Band, que é sempre o primeiro de todos. A corrida eleitoral começa aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado. Obrigada a vocês. 11 horas 3 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio.